Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar mais um grupo de seres vivos muito importante e muito interessante. Vamos estudar hoje o reino Fungi. O reino Fungi abriga os fungos. E os fungos são seres vivos eucarióticos e podem ter espécies uni- ou pluricelulares. Relembrando, seres vivos eucarióticos são aqueles que têm um núcleo compartimentado por membrana, ou seja, tem o seu material genético guardadinho dentro do núcleo. E as espécies unicelulares são aquelas em que um indivíduo já é uma única célula. Uma única célula já é o indivíduo inteiro. Espécies pluricelulares são formadas por mais de uma célula, por várias células. A maioria, porém, é pluricelular, como a gente tem aí como exemplos, né? Os cogumelos, orelhas de pau e os bolores. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Todos os fungos apresentam parede celular que fica externa. Além da membrana plasmática, eles têm ainda uma outra estrutura chamada de parede celular. Essa parede celular confere mais rigidez, mais resistência ao ambiente em que eles vivem, proteção. Os fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos, formando o que a gente chama de hifas. E o conjunto dessas hifas constitui o micélio. A parte visível desses fungos pluricelulares são os cogumelos, né? Representa apenas uma porção desse fungo. A maior parte desse fungo ela está subterrânea, ela fica lá debaixo da terra e forma esses filamentos gigantescos que a gente chama de hifas, e o conjunto dessas hifas forma micélios. E por falar em hifa e em micélio e em fungo, você sabia que existe um fungo que é considerado o maior ser vivo da Terra? Ah, pensou que era o elefante? Pensou que era uma baleia? Não mesmo. O maior ser vivo do planeta Terra é um fungo e ele tem em torno de 4 quilômetros de comprimento. Ah, mas como que a gente consegue ver? Ele está, né, já foi descoberto, ele está numa região aí dos Estados Unidos e as suas hifas, elas caminham por uma extensão aí de 4 quilômetros. Então, a gente consegue, os pesquisadores, né, conseguiram descobrir esse fungo estudando essa região. Os fungos, eles têm uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles não são autotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, então eles precisam buscar suas fontes de energia e, por isso, por serem heterotróficos, eles têm uma função muito importante na natureza, que é a reciclagem, que é a decomposição. Eles transformam substâncias maiores em substâncias mais simples que são absorvidas novamente nos sistemas, tá? Nos fungos unicelulares que não formam micélio, esse processo aí de nutrição é realizado pela única célula dele. Já nos fungos pluricelulares, são as hifas que vão captando aí esse alimento, absorvendo e digerindo. Os fungos se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. As espécies que reproduzem de forma assexuada são geralmente as espécies unicelulares. Porém, as espécies pluricelulares também podem se reproduzir de forma assexuada, quando eles fragmentam o micélio, ou seja, uma parte do fungo, né, da estrutura do fungo se desloca da outra e aí ela se desenvolve em um outro ambiente. Mas existe também a forma de reprodução sexuada, que é quando o fungo ele produz uma estrutura chamada corpo de frutificação, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, que são os cogumelos. Todos os cogumelos que a gente enxerga aí na natureza são a parte reprodutiva dos fungos pluricelulares. Nesses cogumelos ocorre a produção de estruturas chamadas esporos. E esses esporos vão sendo levados aí pelo vento.
E aí, onde eles se instalam, se tiver um ambiente propício, eles começam, então, a se desenvolver em um novo ambiente, originando novamente hifas e micélios. Assim ocorre a reprodução sexuada dos fungos. Como falamos, né, como eles são heterotróficos, nós temos aí espécies que são predadoras. O que é isso? O que é um ser predador? É um ser que captura outros seres vivos e se alimenta dele. Então, os fungos predadores, eles captam pequenos animais utilizando as suas hifas e utilizam para alimentação. Nós temos espécies que são parasitas, que causam doenças, eles se instalam em outros seres vivos, parasitam esses outros seres vivos, como protozoários, como plantas, animais e também como nós, seres humanos, e causam doenças. As doenças que a gente tem aí causadas por fungos, né, a gente dá o nome de micoses em algumas delas. Existem espécies que são mutualísticas. O que é isso? É quando uma espécie de fungo se associa com uma outra espécie de um outro ser vivo, por exemplo, se associa a uma planta, se associa às algas, e os dois se beneficiam. Nenhum causa mal para o outro e um oferece algo que o outro precisa. Então, existe uma troca ali. Como exemplo dessa associação mutualística, nós temos aí as micorrizas, que são os fungos que se instalam nas raízes de plantas e ali ocorre uma troca, né? As plantas fornecem algumas substâncias para os fungos e os fungos fornecem outras substâncias para as plantas. E assim existe uma harmonia nessa relação. Temos também o exemplo dos líquens, que é uma associação entre fungos e algas. Os líquens, eles se instalam geralmente em ambientes mais úmidos, em troncos de árvores, e ali ocorre uma troca, né? O fungo ele consegue capturar a umidade do ar e oferece para a alga. A alga, pelo fato de ser fotossintetizante, ela produz compostos orgânicos que o fungo utiliza para se alimentar. Então, ali existe uma troca também positiva, chamada de mutualismo. Temos aí o exemplo também de fungos que são saprófagos. E aqui entra um papel muito importante desempenhado pelos fungos e também por algumas espécies de bactérias, que é a decomposição. Decomposição é uma ferramenta, vamos dizer assim, extremamente importante para a reciclagem da matéria orgânica no nosso planeta. É através da decomposição que as substâncias de seres mortos são transformadas em partículas menores que depois serão novamente utilizadas, formando aquele ciclo, né? Onde as substâncias elas vão só sendo transformadas de uma modalidade a outra. Então, os fungos eles têm essa importância na decomposição. Temos também aí a importância biotecnológica dos fungos, né? Através da produção de antibióticos e também da fermentação. Temos espécies que são fermentadoras e a produção de álcool, por exemplo, de vinagre e de outras bebidas, é feita também por espécies de fungos fermentadores. Eu vou ficando por aqui. Peço que você assista e revise essa aula quantas vezes achar necessário. Pesquise sobre a descoberta da penicilina, que é um antibiótico muito poderoso, usado até hoje, e ele é extraído de uma espécie de fungo. Pesquise como foi a descoberta desse antibiótico e você vai se surpreender. Eu encontro você na próxima aula. Até mais!